amor por Deus, o amor pelo outro. Porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Desde a nossa concepção, não foi do nosso batismo, simplesmente, mas desde a nossa concepção, o Senhor já nos amava e nos chamava. A ciência, um tempo atrás, falava que os espermatozoides era aquela corrida, quem entrava no óvulo era o mais esperto, né? Mas agora a ciência já está dizendo que é o óvulo que escolhe o espermatozoide, mas não é o óvulo que escolhe, é Deus. Chega assim, Diana, é você que vem, é você que vai nascer, eu escolhi você. Claro que a ciência nega isso, né? Tanto é que tanto de aborto aí que é liberado, né? Como se a vida fosse nada. Mas para nós que somos cristãos, para Deus, nós acreditamos que desde o primeiro instante já é uma vida, já era eu, já era você. E o que é o amor de Deus? Deus é amor. A própria essência de Deus é amor. Nós, muitas das vezes, achamos que Deus só ama os santos, não é assim? Às vezes, quando a gente vê uma notícia horrível no jornal, imediatamente a gente pensa assim, essa pessoa não é, essa pessoa tem que morrer. A gente já sente aquele ódio, aquela vontade de esganar, da revolta. Mas Deus não olha da mesma forma. Deus, Ele ama o pecador, pode ser o pior pecador, a pessoa pode fazer as piores atrocidades. Olha o exemplo de Paulo. Paulo era quem? Um assassino de cristão, ele não era só. Mas Deus escolhe esses. Porque lá no cerne, no íntimo da pessoa, Deus conhece, Deus ama, Deus atrai. Todo pecador, o Vitor lá da comunidade Jesus está Vivo, ele sempre dizia assim para nós, que todo pecado que nós cometemos, essas grandes coisas horríveis aí que as pessoas fazem, são tudo carência afetiva por falta do amor de Deus. O homem busca, através do pecado, ele está buscando ser amado. Ele não sabe. Aquele presidente dos Estados Unidos lá, que horrível aquele homem, meu Deus. Não consegue amar o outro. Eu olho para ele, sabe o que eu vejo? Uma necessidade de descobrir dentro de si que ele é amado por Deus. E com certeza na sua infância era um menino pirracento, conseguia tudo que queria na pirraça e mandava no pai e na mãe. E sem dúvida disso, eu não tenho não. Com certeza ele foi uma criança dessa forma, ou até um pouco pior. Então cresce um adulto dessa forma. Porque Deus, quando o pai e a mãe amam um filho, ele corrige, não corrige? Deus também nos corrige. Deus também permite que nós passamos por tribulações, por situações, por amor a nós. Muitas das vezes a gente pode achar assim, Deus me ama, então nada de ruim vai acontecer comigo. Mentira. Deus me ama, mas Ele permite que eu passe pelo vale escuro, mas Ele está lá comigo. Sempre está. Tem uma moça lá fala moça, né? Lá no meu grupo de oração, a Mercedes, e a gente sempre brinca assim, nós não andamos a pé, nós andamos de Mercedes. A neta dela se suicidou tem uns dias. E a Mercedes vive doente, internada, que ela tem problema cardíaco. Então, quando eu estava indo para o velório, 2 senhores conversando falaram assim, dessa vez a avó dela não vai escapar não. Dessa vez ela morre. E ela não foi no velório porque ela passou muito mal, a médica não liberou. Só que a Mercedes conhece o amor de Deus. A Mercedes vai no grupo de oração toda terça-feira. E ela superou. Ela está indo no grupo, ela veio no encontro que teve Maria Ismênia. E por que isso? Porque a semente do amor de Deus que foi plantada no coração dela deu fruto de esperança. Epa, não está tudo perdido. Deus é misericordioso. Deus é amor. Deus é bondoso. Então, quando a gente tem um coração, uma alma alinhada em Deus, um caráter alinhado em Deus, de saber quem nós somos, independente daquilo que nos acontece, a direção da nossa vida está num rumo que as pessoas às vezes ficam abismadas. Nossa, mas ela não morreu não.
vivo aí. Nossa, fulano aconteceu isso com ele, mas ele está firme, está na igreja. Isso é o quê? É o amor de Deus. Você quer observar bem como uma pessoa tem um relacionamento com o amor de Deus, você observa isso. Principalmente nas pessoas mais velhas, que dão testemunho, que são firmes, que são corajosas. E o amor de Deus tem característica própria. O amor de Deus, ele não tem obstáculo diante dos nossos pecados. Por exemplo, Deus vai me amar só se eu fizer tudo certinho. Não. Isso somos nós que somos assim. Nós vamos gostar das pessoas enquanto elas fazem aquilo que nos agrada. Mas Deus não. Por mais pecador que nós sejamos, mais infiel, mais Deus nos ama. O amor de Deus é incompreensível ao ser humano, porque o ser humano não sabe amar. Deixa eu chegar aqui e sentar a mão na orelha do gato. Se ele vai continuar olhando para mim do mesmo jeito. Vai não. Se ele vai lá na cadeira pegar eu, igual ele foi lá me buscar, não vai. Se ele souber o dia que eu vou entregar aqui, ele nem vem no grupo. Eu também, se ele fizer isso comigo. Gente, nós somos assim. Mas o amor de Deus não é assim. Quanto mais a gente vira as costas para Ele, mais Ele nos ama. E nós vamos ver isso na palavra. Abre a sua Bíblia, lá em Lucas 15. Lá, Lucas 15, 11. A parábola do filho pródigo. Amém? Disse também, todo mundo achou? Quem está com a Bíblia da Ave Maria, 1369. Não achou, a gente espera um pouquinho. Amém? Lucas 15, 11. Acharam aí atrás? Acharam? Pode ler? Certinho aí atrás? Acharam? Disse também, um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai, meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome. E ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa do meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou levantar-me, irei a meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram uma festa. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Esse filho merecia esse amor do pai? Sim ou não? Sim? Se fosse seu filho, se seu filho
fizesse você vender a casa que você tem, tudo que você tem, que pegasse o dinheiro e gastasse tudo com mulheres, com bebida, com droga, e depois voltasse, você ia lá no banco fazer uma conta para comprar uma casa, para colocar ele dentro, você agiria assim? Abraçaria ele? Não, gente, nós não iríamos fazer isso. Só Deus é capaz de nos amar perfeitamente, porque o próprio ser de Deus é amor. Deus, quando se revela a Moisés, ele diz como? Eu sou. Que quer dizer, eu sou aquele que sou, eu sou amor. Deus é amor. Deus, ele só sabe amar. E o amor de Deus é tão grande, tão forte, que nós não somos capazes de experimentar tudo de uma vez, porque senão a gente deixa de existir, a gente morre. Você sabia disso? Que o amor de Deus é tão grande, tão poderoso, tão misericordioso, tão grandioso, que nós não somos capazes de experimentar tudo de uma vez. Porque senão a gente morre, a gente falece. Moisés teve essa experiência de ver a face de Deus e achar até que ia morrer. Mas Deus não permitiu que ele morresse. Ele experimentou a face de Deus, face a face, o amor de Deus. E Deus, ele quer se revelar a nós nesse seminário, o tanto que ele nos ama. O Filho entrou então em si e refletiu. Mas o que esse Filho refletiu? Será que foi só por causa da comida? Não. O Pai era bondoso, carinhoso. Qual é as características de Deus? O que o Filho refletiu? O Pai é incomensurável, caridoso, eterno, cuidadoso, protetor, apaixonado, fiel, incansável, misericordioso, compassivo, perfeito, zeloso, ciumento, incondicional e intransferível. Nos ama como nós somos, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas infidelidades, apesar dos nossos defeitos, apesar de não sermos amados por aquelas pessoas que nós gostaríamos de ser amados. Inclusive, muitos de nós, às vezes, não temos um bom relacionamento com Deus, porque dentro da nossa casa, com o nosso pai ou com a nossa mãe, não fomos amados como nós queríamos e como precisávamos. Eu estava domingo no velório da Rosângela, e chegou uma moça para mim, que eu conheço ela tem um bom tempo, e ela veio chorando e me abraçou e falou: Rose, eu não estou chorando pela Rosângela não, mas eu estou chorando porque eu nunca vou ter a oportunidade de despedir da minha mãe. Porque a mãe dela abandonou eles, a mais nova ainda estava mamando. Ela saiu de casa e nunca mais voltou, e eles foram criados pelo pai. E aquela avó acompanha no coração dela. Quando ela falou: eu não gosto de vir no velório. É a primeira vez que eu venho no velório de uma mãe que morre. Porque eu sempre fiquei imaginando que eu nunca vou no velório da minha mãe. Mas ela superou isso e experimentou já o amor de Deus. Graças a Deus, já fez seminário como vocês estão fazendo, já fez experiência de oração. E hoje participa de um grupo de oração, por isso ela conseguiu ir naquele velório. E ela abraçou cada um dos filhos e disse: agradece a Deus, porque vocês estão despedindo da sua mãe, porque eu nunca vou poder despedir da minha. A minha nos abandonou. E com certeza isso foi refrigério para o coração deles no momento de sofrimento. Porque Deus, ele é assim. No momento oportuno, ele permite que nós colocamos a nossa dor para a cura do outro. Então Deus, ele nos ama tão profundamente que ele nos traz para fazer um seminário para você entender, criatura humana, que você é amado. Um dia Deus usou de um seminário também para dizer para mim que eu era amada. Porque na minha casa nós somos em 6 irmãos. E na minha casa eu tenho um irmão que enche a cara todo dia porque ele tem problema com a minha mãe. A minha mãe não conseguiu dar amor para todo mundo igual ela deu para o primeiro filho. E quando eu vinha para cá, minha irmã estava falando isso comigo.
preocupam querendo resolver na bebida. E muitas das vezes, você que está aqui, você também às vezes tem resolvido os problemas de amores, do amor de Deus. Você tem tentado resolver os seus problemas em vício com outras pessoas, de outra forma. E Deus, Ele quer trazer-nos de volta, assim como Ele trouxe o filho pródigo que entrou em si e refletiu que só o pai tinha amor. Que não era o dinheiro que ele gastou, não era os amigos que ele conheceu, não era as prostitutas com quem ele se relacionou, não era com aquele patrão que não dava nem o que comer ele. Ele podia ter roubado para comer. Ele podia ter feito mil e uma coisa, a não ser voltar para a casa do pai, mas ele entrou em si, refletiu, e o que ele refletiu? Pega a sua Bíblia, lá em Isaías 43. O que o filho pródigo refletiu? A parábola do filho pródigo, Jesus contou essa parábola para falar para mim e para você o quanto Deus nos ama e nos acolhe. E lá em Isaías 43, Isaías vai dizer para nós assim: e agora eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, como é seu nome? E te formou, como é seu nome? Nada temas, pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá, pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Eu dou o Egito por teu resgate, Antioquia e Sabá, em compensação, porque és precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti, e entrego nações em troca de ti. Então, olha só, o filho pródigo entrou em si e refletiu, caiu em si e refletiu quanto o pai o amava. Jesus, Ele quer que nós caiamos em nós mesmos, entramos em nós e refletimos o quanto o pai nos ama. E a palavra de Deus, que é essa semente hoje, que quer ser lançada no nosso coração e deixar brotar em nós e germinar a semente do amor. Lá em Jeremias 31:3, que é uma semente de amor também que precisa de ficar gravada em nosso coração. Eis o que diz o Senhor: foi concedida a graça no deserto ao povo que o Gaude poupara. Dentro de pouco tempo Israel gozará repouso. De longe me aparecia o Senhor. Como é que o pai estava esperando o filho? De longe, diz o Evangelho. O pai estava de longe e avistou o filho. E foi-lhe ao encontro e abraçou, beijou. Então, Jeremias 31:3 vai dizer: de longe me aparecia o Senhor. Amo-te com eterno amor, dependente do que você fez. E por isso a ti eu estendi o meu favor. Qual é o favor que Deus nos estende? É a salvação. É a graça dEle. É a comunhão com Ele. É a misericórdia dEle. Oséias 11 também vai falar para nós do amor incansável de Deus que prevalece. Israel era ainda criança e eu já o amava. E do Egito chamei meu filho, mas quanto mais o chamei, mais se afastaram. Ofereceram sacrifícios aos baus e queimaram ofertas aos ídolos. Eu, entretanto, ensinava Efraim a andar, tomava-os nos meus braços, mas não compreenderam que eu cuidava deles. Segurava-os com laços humanos, com laços de amor. Fui para eles como que tira da boca uma rédea, e lhes dei alimento. Palavra do Senhor. Segurava-os com laços humanos, com laços de amor. Deus, Ele quer nos amar. Ele nos ama e Ele quer que nós experimentemos o seu amor. E muitas das vezes, a partir desse seminário de vida no Espírito, você que está fazendo pela primeira vez, você que está fazendo pela 10ª vez, pela segunda, não importa. Deus, Ele quer que nós experimentemos o amor dEle.
principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida, e que é muito fácil nós acharmos que Deus não nos ama, que Deus esqueceu de nós. E nós estamos passando um período no mundo, na igreja, todos os aspectos da nossa vida, que está muito fácil a gente até parar de acreditar em Deus, quanto mais que Deus me ama. Então, hoje, nesse mundo que estamos vivendo, cheio de corrupção, cheio de desamor, cheio de violência, é só pela graça dele que nós vamos viver dentro dessa experiência única de amor que ele nos ama. O filho pródigo pôde experimentar isso. Lá no meio de toda a sujeira que ele estava, ele lembrou que ele tinha um pai. Jesus contou essa parábola para nós lembrarmos que nós temos um pai. Um pai que está disposto, que está na janela, que está na porta, que está no portão, que está na estrada, que está a nos esperar de braços abertos para nos acolher, e é preciso que nós voltemos. Todos os dias nós precisamos de voltar para os braços do Pai, senão nós vamos cair em outros braços, em outros abraços. E o amor de Deus é tão grande por nós, que Ele foi capaz de trazer você aqui para o seminário. Quem está fazendo seminário pela primeira vez, levanta a sua mão. Que bom. Sabe por que Deus trouxe você aqui? Para dizer para você o quanto que você é amada, viu, Marli? O quanto Ele te ama assim, profundamente, sabe? E que ninguém nesse mundo é capaz de te amar como Ele, com seus defeitos, com suas qualidades, com a sua alegria, com a sua tristeza. Deus te ama profundamente. Ele trouxe você aqui porque você é preciosa, como diz lá em Isaías. Essa palavra é para você, é para mim, é para nós. O amor de Deus, ele é tão grande que ele é capaz de trazer o José e o Igor e falar assim: como eu amo vocês, como vocês são amados, vocês são preciosos, eu troco reinos, eu troco o mundo, eu dei o meu filho único, como diz lá no Evangelho de João, eu dei o meu único filho. O Pai nos ama tanto que Ele foi capaz de abrir mão do próprio filho para morrer no nosso lugar, para nascer. E o amor de Deus é tão grande por nós, irmãos, que esse Deus, Ele quis experimentar o amor humano. Ninguém pode pegar para mim? Achei que era mais leve. Jesus, Ele quis experimentar o amor do Pai, permitiu que Jesus experimentasse o amor do Pai, adotivo de José. Jesus experimentou o amor do Pai adotivo dele. E nós também podemos experimentar. Quem aqui o pai já faleceu? Levanta a mão. Mas a maioria de nós. Adote São José como seu pai, pai adotivo. Leva ele para sua casa. Você vai ver muitas graças acontecer na sua vida. Leva o pai adotivo de Jesus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Leva ele. Porque o Pai do céu, Ele nos deu tudo de presente, tudo de graça, porque Ele é amor. Deus é amor. E eu quero dizer para você, se eu estou aqui hoje pregando, é porque eu estou dentro desse amor, porque senão não estaria mais pregando. Porque na minha casa não anda nada bem, sabe? Às vezes a gente pensa assim: pregador, tá tudo bem, tá tudo legal. Não, irmãos. Na nossa casa também tem problemas, tem desafio. Na minha casa sou eu que sirvo a Deus, e a única pessoa que caminhava comigo foi para o mundo. E nem olha mais para minha cara, porque tem vergonha de mim. Mas eu estou dizendo isso aqui para você por quê? Porque eu estou aqui hoje, porque eu sou totalmente envolvida no amor de Deus, e é Deus que me segura. Eu não estou na igreja, na renovação, no grupo de oração por causa da minha família, não. É porque eu experimentei
quer uma geração de carismático, amadurecido, que não fica com muita coisinha aí de emocionalismo, não. Deus quer pessoas reais, não pessoas fingidas que chegam aqui na frente e falam que está tudo bem, mas chega em casa e está tudo uma tragédia. Mentira, vamos viver a realidade. A nossa realidade é dura. É duro para mim ter saído do grupo de oração e chegado na casa dela, no outro dia de manhã, subir no terraço e ver a neta enforcada. E aí, onde que estava Deus nessa hora? Estava com ela. Onde que estava Deus com Doca? Né? Estava com você. Estava com ele, estava com o filho dele. Deus é amor. E quem somos nós para julgar? Quem somos nós para achar que Deus não nos ama? Quem é você para se entregar aos vícios que você acha que seu pai e a sua mãe não te amou e que tudo está acabado? Para com isso, vai se entregar a Deus, se entregue a Deus nessa noite. Porque Deus, Ele quer penetrar no nosso coração de uma forma tão profunda, para que nós nunca mais teremos necessidade de buscar amores por aí para preencher o vazio do nosso ser. Quando você sentir vazio, é porque você não está rezando. Porque quem reza, quem busca a Eucaristia, quem busca o sacramento da confissão, o padre está ali, que grandiosidade. O padre se colocar em atendimento enquanto estamos fazendo o seminário. Isso é o papel de um pai. Muito obrigado, Senhor. Agradece o Senhor pela vida do padre, por essa disponibilidade dele, porque através do atendimento dele pode fazer você encontrar com Jesus, assim como um dia eu encontrei, quando eu estava perdida no mundo de ir no centro espírita, quando eu era bem jovem, adolescente ainda, eu comecei a ver coisas que não existiam, que o demônio ele é capaz de fazer isso. E eu fui confessar com o padre Sival, e ele olhou para mim e disse assim: minha filha, tudo isso está acontecendo porque tudo que é de Deus, o demônio quer tirar. E Deus te ama muito. Essa palavra entrou fundo no meu coração e eu acolhi. Nunca mais busquei essas coisas. Eu não preciso, você não precisa. O amor de Deus nos basta. Por isso eu convido você a colocar a mão no seu coração, a fechar os seus olhos. Eu quero deixar aqui para você uma certeza. Você pode estar vivendo os piores problemas da sua vida, até talvez pior que os meus. Mas eu quero deixar aqui uma certeza. Você é amado por Deus. Deus te ama profundamente. Eu convido você a ficar de pé. Porque o filho amado, quando o filho foi ao encontro do pai, ele foi andando. E acredito eu que muitos de nós aqui estamos precisando de ficar de pé diante de muitas situações que estamos vivendo. O Senhor, Ele quer tocar em você nessa noite. Por isso eu convido você de pé, abrace você mesmo, feche os seus olhos. Quanto você é amado, amada. Deus, Ele moveu montanhas, você que deixou tantas coisas, tudo aconteceu hoje para você não vir para o seminário. Mas o Senhor dentro de você moveu o seu seio e você veio. Você não tinha nem muita possibilidade de estar aqui. E o Senhor, Ele trouxe você. Aconteceu situações para te prejudicar, para que você não viesse. Mas você foi firme, porque o amor de Deus te atraiu, te trouxe aqui para que você experimentasse. E o Senhor, Ele quer nessa hora que nós abramos o nosso coração, para que assim como Ele foi ao encontro do filho pródigo, abraçou, beijou, Ele quer também nessa noite nos abraçar, nos beijar, nos acolher e dizer para cada um de nós: você é meu, você é minha, eu tenho ciúme de você, você nasceu para dar certo, você é meu filho predileto, a minha filha predileta, mesmo que teu pai e a tua mãe não te amaram o suficiente que você precisava. Eu te amo, diz o Senhor. Eu troco reinos por ti.
vir próprio de ti. Coloque a mão no seu coração e vamos cantar essa canção. Abrace você mesmo. Abrace você, abrace o seu peito. Você é único para Deus. Ansioso queria te ver, te falar que há em mim, já não podia me conter. Decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem é muito mais que meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolher. Um abraço de paz. Você vai abraçando você mesmo. E você vai lembrando de todas as vezes que você ficou perguntando para você mesmo por que você não era amado. Por todas as vezes que você buscou amor aonde não tinha amor. Por todas as vezes que também você quis sair de casa. Por todas as vezes também que você não era compreendido. Por todas as vezes também que você viu pessoas que você amava indo embora, sem dizer nem um tchau, nem um adeus. Pelas pessoas que muitas das vezes diziam para você que você não valia nada, que você era mal amado. Eu quero dizer para você que não existe nesse mundo ninguém mal amado, porque todos são amados por Deus. Deus é amor. Deus, Ele quer gerar em nós um amor profundo por nós mesmos. O Senhor, Ele toca numa pessoa que você estava no seu limite, e você veio fazer esse seminário para você se dar uma última chance. E eu quero dizer para você que o Senhor, Ele já te trazia pela mão para fazer esse seminário, porque Ele te ama e Ele te escolheu, e você dará muitos frutos para Deus através desse seminário de vida no Espírito. A sua vida vai se transformar. O Senhor tem uma missão para você. O Senhor, Ele toca em pessoas aqui que têm
vivido uma ansiedade muito grande. Pessoas ansiosas que não conseguem às vezes nem dormir direito. E o Senhor nessa noite Ele está tocando em você e dizendo: meu filho, minha filha, coloque em mim as suas preocupações, entregue a mim, porque eu te amo, porque as suas preocupações não vão resolver os problemas, mas a minha graça e o meu poder pode resolver todas as coisas. E o Senhor nessa noite visita uma pessoa na sua casa, e você sabe por quê que o Senhor está visitando. Para você saber que é você sente como se alguém tocasse na sua nuca agora. Você sente um toque na sua nuca. É o Senhor tocando em você, dizendo: eu estou aqui, eu toco, eu curo, porque eu sou Deus de amor, eu vos amo. E o Senhor está atraindo muitos corações aqui. O Senhor está derramando uma alegria tão grande em muitos corações. E o seu desejo é que a próxima terça-feira chegue logo. E você até mesmo veio para ver como é que era. Mas o Senhor está dizendo para você que Ele atraiu você aqui a esse seminário, que grandiosas coisas Ele vai fazer na sua vida, e Ele está fazendo hoje. E muito o Senhor vai continuar fazendo, irmãos. Muito o Senhor vai continuar fazendo na minha vida, na sua vida. Nessa terça-feira à noite, quando você ainda estiver dormindo, durante a semana, até na próxima terça-feira, o Senhor está agindo em mim e em você. Eu convido você a olhar para a pessoa que está aí do seu lado.
Amém, irmãos? Como foi bom, né? Ouvir falar desse amor de Deus por nós. Às vezes nós nos esquecemos o quanto Deus nos ama, né? E hoje o Senhor nos relembrou que nós somos